Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Quanto tempo que a gente não se vê. Estamos aqui de novo para falar sobre concordância nominal e agora nós vamos terminar esse módulo 12, certo? Falando sobre o restante das regrinhas que a apostila está trazendo para nós sobre alguns adjetivos e relacionados aos substantivos. No caso aqui nós falamos sobre regras em geral no primeiro vídeo, agora nós vamos falar sobre palavras específicas, tá bom? Quais são, lá na página 75, tá, gente? Vocês podem acompanhar. E quais são as primeiras palavras que a apostila de vocês traz? As palavras kit, obrigado, anexo incluso. Todas essas palavras acompanham, ou seja, elas se flexionam de acordo com o substantivo que elas estão relacionadas, tá bom? Sendo que a flexão ocorre em gênero e em número, porém aqui a palavrinha kit, ela não se flexiona em gênero, masculino ou feminino, ela é invariável, mas ela se flexiona em número. Então, sendo assim, ela acompanha de qualquer forma o substantivo que está relacionado. Quero dar ênfase aqui a palavrinha obrigado. Então, vamos começar aqui a falar rapidamente sobre anexo incluso. A palavrinha anexo e a palavra incluso, eles acompanham o substantivo em que eles estão se ligando ali, que eles estão se referindo ali dentro da oração, acompanhando em gênero e em número esse substantivo, certo? No caso da palavrinha obrigado, eu quero dar uma ênfase, porque é uma palavra que nós utilizamos muito no dia a dia, mas que normalmente nós utilizamos de forma errada. Dentro de uma narrativa, por exemplo, eu posso falar, ele vai acompanhar o substantivo, certo? Muito obrigada, disse a moça. Muito obrigado, disse o rapaz, certo? Porém, no dia a dia, o fato é que a palavrinha obrigado expressa um agradecimento. Então, sempre alguém irá enunciar essa palavra. Dentro da narrativa, sendo um personagem ou sendo um narrador criado pelo autor, ele vai acompanhar o gênero desse personagem, certo? No dia a dia, na nossa fala pessoal, na nossa oralidade, o que acontece com essa palavra? Ela vai acompanhar o nosso gênero, certo? Se eu sou mulher, me identifico como mulher e vou agradecer alguém, eu falo muito obrigada. Se você é um rapaz e se identifica como rapaz, você irá dizer muito obrigado, certo? Então, normalmente nós utilizamos de forma errada. Então, a palavra obrigado, que expressa um agradecimento, precisa acompanhar o gênero da pessoa que está enunciando a palavra, certo? Que está enunciando um agradecimento. Então, vamos passar aqui. Então, nunca mais errem, tá, gente? Porque eu vejo muita gente errando. Essa palavrinha que é tão simples, porém que ela não é o obrigado no masculino, é universal. Não, precisa acompanhar o gênero de quem está enunciando, tá bom? Então, se você utilizar de forma errada aí a flexão de gênero, de acordo com o seu gênero que você se identifica, você está errada dentro da norma padrão, tá bom? A palavrinha mesmo, a palavra mesmo, sendo um adjetivo, aqui eu já vou mandar o papo aqui para vocês. O que acontece, gente? Todas essas palavras que nós iremos falar aqui agora, sendo adjetivo, elas irão, com exceção de uma, eu acredito, mas sendo um adjetivo, eles irão acompanhar, e sendo eles variáveis, eles irão acompanhar o substantivo que eles estão se referindo. Acompanhar na flexão, no caso, flexão de gênero e flexão de número. Beleza? Só que, por que a apostila traz essas palavras em questão? Porque essas palavras, elas podem tanto ser um adjetivo como podem ser um advérbio. Se é um advérbio, nós sabemos que um advérbio, ele traz uma circunstância para o verbo. Portanto, ele está relacionado ao verbo e não ao nome, e não ao substantivo, certo? Então, no caso, o que eu preciso saber aqui mais especificamente?
que essas palavras sendo adjetivo, obviamente e sendo elas variáveis, né, que se flexionam, elas irão acompanhar a flexão do meu substantivo. Mas cuidado para não confundir essa palavra com um advérbio. No caso, se ela estiver dentro de um contexto como um advérbio, ela não irá ser flexionável, ela não será variável, ela será invariável, certo? Aqui, primeiro, nós temos a palavra mesmo. Essa regra. Se for um adjetivo, acompanhe em gênero e em grau. Em número, aliás, perdão, gente, em número. Em gênero e em número. Se for um advérbio, não acompanha, é invariável. Olha só, 2 exemplos. Exemplo em que mesma é um adjetivo. A cidade mesma organizou o festival. Mesma está se referindo à palavra cidade. Então, acompanhou em gênero e em número, certo? Essa flexão. Aqui, olha outro exemplo em que mesmo não é um adjetivo. A cidade organizou mesmo o festival. Aqui traz uma circunstância para o verbo organizou, certo? Então, aqui, no caso, eu não tenho um adjetivo, eu tenho um advérbio. Sendo um advérbio, ele é invariável, tá bom? Bastante, a palavra bastante, em algum momento da história da gramática, alguém lançou aí, alguém falou que bastante é originalmente uma palavra invariável. Então, nós ficamos com um pezinho atrás de utilizar a palavra bastante no plural. Existe, professora, bastante no plural? Existe, gente. Quando se trata de um adjetivo, ela é uma palavra variável, tá bom? Então, bastante é uma palavra que pode sim ser flexionada no plural. Mas ela também é um advérbio. E quando ela for um advérbio, ela não é variável, tá bom? Macetinho da titia Dan. Vocês estavam com saudade dos macetinhos? Bem, vou trazer aqui um macetinho para vocês. Bastante acompanha, bem assim, é um sinônimo da palavra muito, certo? E muito também é uma palavra que pode ser adjetivo e que pode ser um advérbio. Então, qual que é o meu macetinho para que vocês não errem a flexão de números? Lembrando que bastante não é flexionável em gênero, né? Mas é flexionável em número. O que eu faço para saber se eu vou flexionar ou não? Para além de observar, né, fazer a minha análise morfológica da minha palavra, para ver se ele está acompanhando um substantivo ou se está acompanhando um verbo, certo? Olhei, não identifiquei, fiquei um pouco confusa. Nossa, professora, eu até sei aqui, mas eu fiquei confuso. Substitui pela palavra muito. Se a palavra muito se flexionar em número, então bastante também irá flexionar. Se substituindo pelo muito, o muito não se flexionar em número, então o seu bastante também não irá flexionar. Por quê? Porque esse muito ali também vai estar exercendo o papel de advérbio, tá bom? Então, ó, para nunca mais errar, vou colocar um bastante, não sei se eu vou flexionar, substitui pela palavra muito, tá bom? Se o muito flexionar em número, seu bastante também vai flexionar. Se o muito não flexionar em número, seu bastante não vai flexionar, porque aí ele vai estar sendo um advérbio e não um adjetivo, tá bom? A palavra caro, só, barato e meio, mesma coisa. Se for um adjetivo, se estiverem ali exercendo o papel de adjetivo, flexiono. Posso flexionar em número e em número e em gênero. Por quê? Porque está acompanhando um substantivo, tá bom? Se ele estiver fazendo um papel de advérbio, não posso flexionar, porque ele não vai estar ligado a um substantivo, certo? É importante ressaltar aqui que eles não vão exercer somente papel, eles não podem, essas palavrinhas em questão, caro, barato, só e meia ou meio, eles podem não só ter o papel de adjetivo, mas de numeral também, certo? Assim como pronome,
tá bom? Então, sendo um pronome, um adjetivo ou um numeral, essas palavrinhas são flexionáveis, porque automaticamente essas classes gramaticais acompanham o substantivo. Se forem um advérbio, elas não são flexionáveis. Aqui, gente, tem todos os exemplos para vocês de quando é um adjetivo e quando é um advérbio, beleza? Vou passar aqui para as outras regrinhas, que também são muito importantes. É proibido, é necessário, e qual que é o outro que eu puxei? É bom. É proibido, é necessário e é bom. O que acontece com esses termos, tá? Quando essas palavras proibido, necessário e bom vêm com um verbo de ligação ser ali, o que acontece? Ele só vai acompanhar o substantivo se o substantivo estiver com um determinante junto. Que determinante é esse? Ou um pronome ou um artigo. Por exemplo, fruta é bom. Fruta é bom. Professora, mas fruta é feminino, mas eu não tenho nenhum determinante antes do meu substantivo fruta. Agora, se fosse a fruta, aí sim, a fruta é boa. Ou essa fruta é boa. Aí sim eu irei concordar o meu, no caso eu vou concordar essa característica aqui, tá? Esse adjetivo que vem também marcado pelo verbo de ligação, eu vou concordar ao meu substantivo. Somente se o meu substantivo estiver com um determinante junto. Vou dar outro exemplo aqui. É proibido entrada de animais. O que é proibido? A entrada, certo? Eu sei que ele está se relacionando ao substantivo entrada. Porém, a entrada é do gênero feminino, mas eu não tenho nenhum determinante antes do meu substantivo. O que faz com que esse termozinho é proibido continue no masculino, invariável, tá bom? Diferente se eu tiver um determinante aqui, um artigozinho muda tudo, ó. É proibida a entrada de animais. Aí sim eu vou concordar o meu termo com o meu substantivo, beleza? Bem, alerta e menos. Alerta e menos são palavrinhas, gente, invariáveis. Por que são palavras invariáveis? Porque normalmente elas já agem como advérbios, tá bom? Por exemplo, os médicos estão sempre alerta. Na classe há menos meninas que meninos. Aqui, no caso, os médicos estão sempre alerta. No caso, alerta está trazendo uma circunstância para o verbo estar, tá bom? Assim como menos. Na classe há menos meninas que meninos. Aqui, no caso, esse verbo há de haver também está agindo como trazendo uma circunstância para o verbo, no caso, o menos traz uma circunstância para o verbo há, tá? Então, o menos, ele vem relacionado ao meu verbo há, portanto, ele é um advérbio, tá? Qual que é a outra regrinha? A outra regra gente, lembrando que quando ali, na última regra que eu falei sobre alerta e menos, em alguns casos muito específicos, alerta pode vir com substantivo como adjetivo. Nesse caso, segue a regra do geral, tá? No caso, gente, aqui a última regrinha é a palavra possível, o adjetivo possível. Ele sempre vem acompanhado, no caso possível não é variável em gênero, porém ele varia em número, tá? Singular ou plural. Quando ele vem acompanhado de termos ou mais, ou pior, ou melhor, ele vai acompanhar a flexão desses termos que vêm antes. Se esses termos que vêm antes estão no singular, ele continua no singular. Se esses termos que vêm antes, eles estão no plural, a palavrinha possível, sendo um adjetivo, também ficará no plural, certo? Gente, bem, essas são as regras gerais e de algumas palavrinhas em questão, tá? Que vocês podem vir a confundir ou
a utilizar de forma errada. Anotem as dúvidas de vocês, levem para o nosso plantão de dúvidas e espero vocês lá. Um beijo!